Meus amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar desse debate, que é intenso, é um debate polêmico, um debate que divide opiniões e, por conseguinte, a torcida do Flamengo também. Você aí, companheiro rubro-negro, precisa tomar cuidado para não ser contaminado com a astúcia dos anti-rubro-negros, que obviamente querem o nosso ambiente muito conturbado para que o Flamengo deixe de vencer jogos importantes, para que se estabeleça polêmica e inclusive até algumas manifestações dentro dos estádios, justamente no momento crucial como esse que nós estamos vivendo, em função dos comentários, em função exatamente da carga negativa nas redes sociais que anti-rubro-negros, obviamente, ministram disfarçando-se de rubro-negros. Então eu desconfio muito de determinados comentários, e você aí, companheiro rubro-negro, que também faz isso lá com as outras equipes, isso faz parte do futebol, você precisa prestar atenção para você não ser, como eu disse, inoculado com o vírus da controvérsia, que acaba atrapalhando o Flamengo. Não obstante, eu queria mostrar para vocês aqui essa reportagem do UOL, que diz o seguinte: Gabigol vive maior seca de gols pelo Flamengo no ano. E eu, meus amigos, sugeri a vocês, logo de início, antes de vocês abrirem esse vídeo, um título e uma capa de live que nos permitisse realmente refletir sobre essa situação e o nível de importância que ela tem sob o ponto de vista de nos prejudicar na classificação contra o Atlético do Paraná, jogo dia 17 de agosto lá na Arena da Baixada, jogo dificílimo. Eu havia dito para vocês que realmente não gostei daquela inversão de campo, eu preferiria o Flamengo jogando a segunda partida aqui no Maracanã, e não deixando de considerar também que em 19 e em 21 o Atlético do Paraná nos venceu aqui no Maracanã, nos eliminou aqui. Aliás, Atlético Paranaense, porque o Atlético do Paraná é o Atlético do Paranaense, é o Atlético que a torcida reclama substantivamente quando eu falo dessa forma, os torcedores do Furacão que vêm aqui para poder protestar. Mas eu havia falado que preferiria a segunda partida aqui, mas, meus amigos, independente de qualquer coisa, o Atlético Paranaense veio aqui para poder nos vencer, se classificarem no Maracanã, a segunda, 19 e 21. Isso aí pode não dizer muita coisa, mas eu não tenho nenhuma dúvida, vai ser uma pressão enorme que eles vão, aliás, já estão tratando de desenvolver para receber o Flamengo lá na capital do Paraná. Então, meus amigos, é o seguinte: o Gabigol, ele vive uma fase realmente difícil sob o ponto de vista da finalização. Isso tem gerado um debate danado no meus vídeos, nas minhas lives. Isso aí, companheiro, tem gerado muita controvérsia. E eu continuo convicto das minhas opiniões, ainda que eu respeite muito a sua. No meu entendimento, como eu falei para vocês, o Gabigol já não é referência diária. O Gabigol ocupa hoje uma missão dentro de campo que pôde alicerçar o Dorival para escalar o Pedro e o Gabigol juntos. Ora, não era aquilo que nós sempre queríamos, que os dois jogassem juntos? Então, para isso, nós tivemos que tirar o Gabigol lá da área e pondo-o agora numa função de armador. Uma função, há controvérsias também, mas muito parecida, sem querer, pelo amor de Deus, promover qualquer comparação, mas ao mesmo tempo promovendo ali uma missão muito parecida com a do Zico. Essa nomenclatura ponta de lança, ela tem várias conotações, vocês sabem disso, né? Mas, para mim, a mais apropriada é a daquele jogador que tem livre flutuação ali pelo meio-campo, pelo ataque, e que chega na área com muita força para poder fazer o gol, que era o caso do Zico. Ele armava o jogo todo, tinha plena liberdade para poder flutuar no setor ofensivo,
ou então no meio-campo, mais recuado, mas chegava muito na área e fazia os gols, que é o caso do Gabigol. O Gabigol tem feito essa função muito bem, eu acho que isso aí todos sabem. A grande questão, meus amigos, é o seguinte, é que a principal métrica do Gabigol, o mensurador de qualidade do Gabigol é, de fato, o gol. E o gol não está saindo. Ele, inacreditavelmente, tem perdido muitos gols. E nesse jogo último, o Gabigol voltou a ser protagonista e, na visão de alguns, até o antagonista de uma história que acabou culminando com um desafio muito importante para o Flamengo, que é esse lá, no dia 17 de agosto, contra o time do Atlético Paranaense. Ou seja, o segundo jogo, o jogo de volta, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Esse é um jogo, meus amigos, que, como eu falei, vai ser difícil. Mas por que ele vai ser difícil? Porque o Flamengo teve amplo domínio do jogo aqui, o Flamengo jogou muito bem. Se não tivesse jogado, eu realmente já teria jogado a toalha, né? Porque o time do Flamengo é muito mais forte do que o time do Atlético Paranaense. O time do Flamengo, meus amigos, é um time que tem muito mais qualidade e provou isso dentro de campo. E, aliás, o Filipão também, que montou aquela estratégia para poder sair com o empate do jogo e acabou conseguindo, o Filipão não sabe montar um esquema de proatividade. Portanto, a bola do Flamengo tinha que ter entrado e a bola do Flamengo não entrou. E foram incontáveis as chances que o Flamengo teve, e não foi só nos pés do Gabigol. Ainda que eu diga que as principais chances de gols do Flamengo tenham naturalmente partido e, infelizmente, não assinaladas em função do próprio Gabigol, quando ele preparava a jogada e chegava para concluir e errava. Infelizmente foi isso que aconteceu. Gols inacreditáveis, como aquele, por exemplo, que o atleta do Atlético Paranaense tirou na linha, em cima da linha, aquela bola estufada na trave, aquele outro cruzamento que o Gabigol acabou pegando mal, na cara do gol já sem goleiro, enfim, inúmeras oportunidades que infelizmente o Flamengo não aproveitou. E agora a torcida diz, uma boa parte da torcida nas redes sociais, eles dizem, e até com transeuntes que eu encontre pelas ruas, eles dizem que realmente se o Flamengo não se classificar vai ser por culpa do Gabigol, porque o Gabigol teria perdido oportunidades interessantes. Então é o seguinte, o Gabigol está numa posição diferente, no meu entendimento joga muito bem, mas quando chega para finalizar, erra. E ele tem recebido muitas críticas sobre isso. E aqui eu tenho essa reportagem do UOL, na verdade da Gazeta Esportiva, mas é apresentada pelo UOL, e diz o seguinte: Gabigol passou em branco novamente e agora amarga uma sequência de 5 jogos sem fazer gol com a camisa do Flamengo. Assim, o artilheiro rubro-negro chega à pior seca de gol na temporada. Lamentavelmente, meus amigos, isso está acontecendo logo no momento em que o Flamengo melhorou dentro de campo, logo no momento em que o Flamengo está jogando muito bem, logo no momento em que o Dorival conseguiu soerguer o time, conseguiu recobrar ânimos, que o Dorival conseguiu alterar o estado anímico do Flamengo, que o Dorival conseguiu fazer com que os jogadores jogassem por ele. Logo agora, meus amigos, essa seca, ela está acontecendo. É algo incrível, porque aquela bola na trave, é algo incrível porque aquela bola que bateu no bico da chuteira, algo incrível porque o jogador do Atlético Paranaense tinha que estar ali justamente quando ele colocou bem a bola em direção ao gol. É incrível, é inacreditável que essa seca do nosso artilheiro esteja exatamente acontecendo agora. Aí ele fala aqui que em maio o Gabigol também ficou 4 jogos seguidos sem marcar, contra o Ceará, Universidade Católica, Goiás, Sport Cristal, e dessa vez ele passou em branco contra Corinthians, Atlético, Juventude, Avaí e o próprio Atlético do Paraná. Meus amigos, que seca, companheiro, na hora errada, não é? E aí explica-se aqui exatamente o que eu acabei de falar, que o Gabigol deixou de ser a referência ofensiva, e diz assim: sob o comando do Dorival Júnior, Gabigol deixou de ser a referência do ataque. Pedro ocupa o posto de centroavante, enquanto o companheiro agora tem outra função. Assim, Gabigol parte da ponta direita e tem liberdade para flutuar pelo setor ofensivo. É isso mesmo que está acontecendo, e ele está fazendo bem, ele está armando muito bem o jogo, mas na hora de concluir, não conclui. E é o seguinte, o Dorival conseguiu encontrar essa dinâmica, e eu às vezes falo que ele está se sacrificando porque ele sai
exatamente de referência dentro da área, e aí, por óbvio, vai fazer menos gols do que o Pedro. Então eu digo assim, bom, ele está se sacrificando em prol do Pedro, está se sacrificando em prol do time. Eu cheguei até a dizer em jogo antepassado que o Pedro deveria ter agradecido pelos 2 gols que fez no resultado na partida anterior. Eu acabei por dizer isso no jogo contra o Avaí, que ele deveria ter agradecido o Gabigol, porque realmente sacrifica, dá bons passes, mas quando chega na cara do gol, acaba saindo como vilão. Aí ele está aqui dizendo, no entanto, o treinador trata de passar confiança para o Gabigol, além de pontuar a importância do artilheiro para o time rubro-negro. Companheiro, você querendo ou não, ele é o nosso artilheiro, e nós temos que transmitir confiança para ele. O cara tem que marcar os gols. Não adianta ficar vaiando o cara, se por acaso o Flamengo jogar aqui no Maracanã, não adianta ficar malhando o cara agora num momento como esse. Não dá para malhar, porque é uma seca inexplicável. Não costuma ser assim, mas agora está sendo. Desafortunadamente está sendo. Infelizmente, nesse momento, logo agora. E o cara está jogando bem, só que na hora de concluir ele não conclui. Vocês entenderam o que eu estou te falando? Então é algo assim, que eu chego até a pensar em má sorte. Eu não acredito muito nessas coisas, mas não é possível, a bola não entra. Como também não entrou em outras oportunidades durante aquela partida pelos pés do próprio Pedro também, outros gols que o Flamengo perdeu uma miríade de gols, mas principalmente com o Gabigol. E aí a torcida culpa, porque é o Gabigol. E por que ele é o Gabigol? Ele é o Gabigol porque ele é o homem-gol. Porque ele faz muito gol, porque é o nosso artilheiro e a bola não está entrando. Aí tá aqui, ó, nos momentos decisivos ele vai fazer bem. Palavras do Dorival. Pode ter certeza, Gabriel é letal na área. É letal. O papel que ele tem cumprido taticamente, a chance que ele tem criado, ele tem dado uma ou outra cara para a equipe, deu mesmo, ele armando o jogo aí. Você fica falando aí que eu sou passador de pano pro Gabigol, mas é verdade, caramba. Se você parar de observar o Gabigol só pela métrica dos gols, você vai ver o quão importante ele tem sido ali na armação do time, na movimentação, na atração que ele exerce sobre os zagueiros que o acompanham quando ele se movimenta. Ele ocupa muito bem os espaços. Para mim, o Gabigol está jogando melhor, mesmo sem os gols. Jogando melhor, claro que tinha que ter os gols também, mas mesmo sem os gols, ele está jogando melhor do que ele estava ali na área fazendo gols, entendeu? Claro que eu quero gol, óbvio que eu também estou chateado, claro que eu acho que ele tem que treinar mais finalização, claro que essa seca não pode acontecer, eu entendo tudo isso, só que o cara está bem ali, e eu concordo com o Dorival. No momento que precisarmos, não temos dúvida de que estará presente. É questão de tempo de manter a confiança. São nos momentos decisivos que ele contribui mais diretamente para o conforto da equipe, declarou Dorival. E, meus amigos, isso realmente sempre aconteceu. Nos momentos mais decisivos, o companheiro nunca nos faltou, porque ele é um jogador decisivo e você sabe disso. Então tem que apoiar o companheiro, não tem outro jeito. Olha, não é uma questão de ser passador de pano. Eu sei que você vai falar que sim, aí um ou outro vai me apoiar, e não tem problema nenhum, o debate é assim, a crítica tem que aparecer. Mas eu tenho certeza que você também está torcendo por ele, eu tenho certeza que você também conhece a responsabilidade dele, eu tenho certeza absoluta, companheiro rubro-negro, que você sabe que essa seca é anormal e que ela precisa acabar. E aí surgiu o debate, caramba, Fernando, se o Flamengo não se classificar lá, não se classificou porque o Gabigol perdeu gols aqui. De uma maneira indireta, acaba até sendo, não é? Porque ele realmente perdeu muitos gols. Mas eu quero dizer a vocês, eu confio no companheiro e acho que ele vai superar essa fase. Meus amigos, como vocês sabem, teve uma live à tarde, hoje, sexta-feira, teve uma live à tarde. Não tem live agora à noite, sexta-feira, mas amanhã tem a live de pré-jogo e pós-jogo. Live preparatória e uma live sucessória do jogo Flamengo e Atlético de Goiânia. Dê sua opinião aí, companheiro. Opine. Se tiver que criticar, me critique, não tem problema nenhum. Eu quero saber o que você está pensando por isso aí. Se o Flamengo não se classificar, a culpa é do companheiro Gabigol aí. Saudações rubro-negras. Se inscreva no canal, deixe o seu like e opine democraticamente, porque é disso que faz o debate crescer. Grande abraço a vocês, até amanhã.